Trajetória com propósito. Talk show com Miriam Zaccarelli na internet. Uma conversa leve, recheada de conteúdo, com foco no sucesso em sua trajetória com propósito. Começa agora, aqui no portal rmsnews.com.br. Trajetória com propósito, com Miriam Zaccarelli. Olá, eu sou Miriam Zaccarelli. Bem-vindos a mais um talk show do projeto Trajetória com Propósito, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo portal rmsnews.com.br e também pelo Facebook e YouTube. Aqui nós recebemos convidados que vão compartilhar suas experiências e os seus desafios para ajudar você a encontrar o seu propósito de vida ou, quem sabe, até dar um novo significado para ele. Nós temos aqui hoje uma querida amiga, uma super profissional que me deu o prazer, de aceitar o meu convite, que é a doutora Isilda Mares Chiosotto de Moraes. A doutora Isilda tem o bacharelado em enfermagem pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, curso de extensão em gestão da clínica nas redes de atenção à saúde, também curso de extensão em regulação, curso de extensão em gestão pública em saúde na Universidade de São Paulo, é presidente do Comitê de Contingenciamento do Covid-19 no município de Votorantim, é membro da Comissão de Intergestores Regional de Sorocaba, é membro da diretoria do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o COSENS, e é a secretária de Saúde da cidade de Votorantim. Olá, querida Isilda, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda. Boa noite, Miriam. Eu que agradeço o convite e o prazer de estar com vocês. O prazer é todo nosso. Isilda, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da sua trajetória, que a gente sabe que o seu propósito sempre é muito claro e a gente consegue perceber nas atitudes, por isso que você está aqui com a gente. E muitas pessoas, os nossos seguidores, ficam atentos para as histórias, para aqueles momentos assim, onde os nossos convidados podem inspirar realmente as pessoas que às vezes estão em dúvida, em momentos difíceis, e encontram aí uma saída. Isilda, você tem assim uma história muito bacana, um currículo muito legal, a gente conhece você, sabe, está sempre sorrindo, pode acontecer o que for, às vezes até com lágrimas nos olhos, mas sempre aquele olhar carinhoso para as pessoas. E você, como é que começou toda essa vivência aí, essa escolha para cuidar das pessoas? Miriam, eu sou descendente de italianos, E as mamas italianas são muito calorosas, gostam muito de estar sempre com as suas crianças e seus bebês nos ninhos, Uhum. E acho que sempre vendo a trajetória das minhas avós, e quando eu pequena, eu ficava na casa de uma das minhas avós, minha mãe sempre trabalhou também, e eu via que todo o pessoal da família, alguém que nascia, outro que estava doente, ia para a casa da avó. E ela sempre estava cuidando de alguém. E isso foi despertando para mim essa vontade, esse interesse em cuidar das pessoas também. Acho que uma parte da minha opção por trabalhar em saúde foi dessa vivência da minha família. Dessa coisa de estar sempre na família, juntos e sempre também acolhendo as pessoas. Isso foi me formando como pessoa, achando, não, é isso que eu quero para a minha vida, cuidar de alguém. E aí fui para a área de saúde. Ok. E você acredita que quando você tem um propósito muito bem definido, também exigem sacrifícios? Nossa, muitos sacrifícios, Eu acho que para você conseguir qualquer coisa na vida, nada é muito fácil, Se for muito fácil, você não vai dar tanto valor quanto alguma coisa que é difícil de você alcançar. E foi muito difícil a trajetória. Hoje, quando você chega numa certa idade, você olha para trás e fala,
nossa, quanta coisa, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, como é que eu consegui fazer isso com tanto, né? Às vezes você está no início de carreira, filho pequeno, casa, família. Eu olho para trás e falo, nossa, foram muitos sacrifícios que eu fiz para alcançar, né, uma promoção no serviço. Enfim, algum lugar você tem que, infelizmente, não largar, não desprezar, mas sempre sacrificando algum lado para você em detrimento ao outro. Isso sempre foi assim, sempre senti isso na minha vida. E você se lembra assim de algum momento que foi assim a viradinha da chave para você encontrar o seu propósito? Teve alguma coisa marcante ou você sempre foi muito consciente e sempre teve um propósito definido? Então, Miriam, como eu falei, eu sempre gostava de alguma coisa que fosse no cuidar. E num determinado momento da minha vida, quando eu estava começando a me decidir o que ia fazer na vida, como eu falei, a minha mãe sempre trabalhou fora e eu sempre estava no meio de hospital. Minha mãe era administradora hospitalar, trabalhou 30 e poucos anos no Hospital Teixeira Lima, em Sorocaba, né? E eu, quando desde pequena, para mim, era uma coisa mais comum da vida estar dentro de um hospital. E eu acho que quando eu fui optar lá para os 12, 13 anos, que você começa a pensar, o que eu vou ser na vida, eu acho que a vida foi me direcionando. No primeiro momento eu falava, vou fazer medicina, mas eu fiz fiz concurso, eu falei, não, vou fazer enfermagem, porque o que eu gosto mesmo é o cuidar. E foi aí que eu comecei a faculdade, no primeiro ano, eu falei, mas será que é isso que eu gosto? Mas a partir do momento que eu comecei a ir para estágio, eu falei, não, é aqui mesmo que eu gosto. Eu acho que essa vivência minha, sempre de pessoas junto comigo, ligadas à saúde, ou então sempre no cuidar das pessoas, me fez fazer essa virada. Não, é essa trajetória que eu quero sim. Para mim, que essa parte de cuidar é a minha vida. Então, apesar de você ter já definido e depois confirmado, a virada mesmo foi quando você colocou a mão na massa, né? Que você viu exatamente como era aquilo, meio que assim uma realização, uma efetivação, né? Sim. Bacana, bacana. Engraçado, Pode falar. Desculpa. Não, é engraçado que assim, quando eu estava na faculdade, eu olhava para a saúde pública e falava assim, eu não quero fazer isso. Eu não gosto disso, eu gosto de estar no hospital. E por incrível que pareça, quando eu passei no concurso, que eu passei, né, na prefeitura de Votorantim, eu ainda trabalhava na área hospitalar, dava aula também na PUC. E você sabe que quando eu comecei lá em 93, comecei a ir para a saúde pública e comecei a entender que tudo aquilo que eu via no hospital poderia estar melhor, né, menos pessoas sofrendo tanto se tivesse uma saúde pública efetiva. E aí o bichinho da saúde pública me contaminou. Por incrível que pareça, gosto da área hospitalar, mas hoje eu olho a saúde pública como uma grande saída, a grande sacada para a gente diminuir tanta doença no país, né? Ai, que ótimo. Eu estava olhando aqui a definição, né, o papel da enfermeira. O estudo da enfermagem é uma arte que relaciona os cuidados com o ser humano, que trabalham individualmente e coletivamente em prol do bem-estar. Então, a sua definição, ela tem tudo a ver com a definição acadêmica aqui do papel da enfermeira. Né? Parabéns, que bacana. Que bom, né, que a gente tem pessoas como você. E nesses momentos, né, todo mundo fala muito da pandemia e tal, mas ela está aí, você enfrentou realmente muito próxima, né? E como que você tem visto a reação das pessoas? Você acha que as pessoas estão esperançosas ou estão aí próximos de uma depressão? No geral, eu digo, né? Tá. Olha, Miriam, o ano passado foi muito difícil, né? Porque nós não tínhamos nem um pingo de esperança. Até o final do ano, quando começou o estudo das vacinas, enfim, conseguimos uma vacina. E este ano, né, com a vinda da vacina, com o início da vacinação, hoje eu vejo um pouco de esperança, mas eu ainda enfrento no dia a dia pessoas muito alteradas. A mudança da rotina do ser humano, né, o ser humano precisa de rotinas, né, a gente vive de rotinas.
mas muitas pessoas não se adaptaram a isso, então tiveram assim alterações de humor, de comportamento, que realmente a gente fica assustado, porque a gente está no dia a dia, na frente, na linha de frente, os funcionários, né, fazendo a vacinação ou nas unidades, e eu nunca vi tantos anos de serviços, né, eu nunca vi tantos, assim, diria, incidentes ou situações em que o próprio funcionário se coloca em risco por conta do comportamento das pessoas, muito alterado. Ou porque não quer escolher vacina, ou porque não admite que tem que apresentar documentos para a gente poder fazer a vacinação, ou porque demora um pouco para atender e tem um surto. O comportamento das pessoas está muito alterado. E a polarização também em relação à aceitação da epidemia, né, da pandemia, é importante usar máscara, não é? Enfim, tudo isso faz com que as pessoas estejam lidando como se a gente estivesse numa guerra invisível entre quem acredita ou não, em quem quer ser vacinado ou não, em o funcionário, o profissional de saúde que está ali na linha de frente e desde o início enfrentou o risco de vida para atender a população, e essa população que não está entendendo muito bem que agora a gente só quer que as pessoas se vacinem para que tenha um ano que vem a gente possa começar um ano com um pouco mais de esperança, né? Que as rotinas voltem, tudo bem, as pessoas precisam realmente de rotinas, mas que voltem pensando um pouco mais, que olhar um pouquinho mais, deixar de olhar um pouquinho no individual, né? As pessoas têm que olhar um pouquinho mais no coletivo. A minha importância de eu me vacinar não é só para mim, é para uma série de pessoas que podem estar se contaminando ou eu estar contaminando por conta do meu individualismo, do meu negacionismo. Falta um pouco de empatia, né? Sim, muita empatia. E antes a gente definia a empatia como se colocar simplesmente para entender a situação do outro, mas hoje a gente tem que entende a empatia como se colocar ao lado do outro também, né? Para ver como é que a gente pode ajudar, né? Que eu acho que é isso que vocês fazem muito bem. Uma pena que a gente esteja enfrentando isso, mas uma outra coisa que eu gostaria de saber, né? Você tem uma equipe e tal, vocês estão se preparando, e na verdade, nosso bate-papo não é sobre a sua profissão em si, né, mas sobre o propósito, mas eu acredito que também seja interessante, até para a gente saber um pouco mais, né? Como a equipe tem essa noção, assim, de trabalhar em propósito, com propósito, ela tem conhecimento, porque o que a gente vê, por exemplo, nos bate-papos que eu fiz com o pessoal das empresas, que falta muito, por exemplo, fala em propósito na empresa, tem um monte de quadrinho, um monte de livro, um monte de coisa no computador, de lembrete, de tudo, mas, na verdade, não existe o exemplo, né, da parte dos líderes, da alta liderança. Você acredita que no poder público também é assim? Falta um pouco da divulgação do propósito para que as pessoas entrem, se engajem mais, que as equipes tenham mais até satisfação, né? Porque quando você trabalha com propósito, você pode melhorar a vida da equipe, da sua. Você acha que no poder público falta muito ainda, ou estamos caminhando, ou depende do líder das equipes? Acima de tudo, do líder das equipes. Eu acredito assim que a gente não nasce sabendo, né? Então a gente tem que sempre estar capacitando as pessoas que estão ao nosso lado para que elas entendam qual é a função, qual é o propósito delas dentro de um grupo, né? Nós somos o Sistema Único de Saúde, ele próprio tem uma linha de trabalho muito definida, um propósito muito definido. E nem sempre na formação profissional, e o SUS a gente trabalha com uma equipe multiprofissional, não é só o enfermeiro, não é só o médico, né? São vários outros profissionais da área de saúde, e nem sempre no momento da formação esse profissional ele é preparado para trabalhar no sistema, né? Apesar de ter os estágios, enfim. Então, quando a pessoa chega, ela encontra e cada município também tem uma peculiaridade dentro do sistema de saúde, e então é muito importante você
capacitar essa pessoa, fazer entender a importância dela dentro de um sistema, né, dentro de um grupo e trabalhar em equipe, principalmente, para que ela saiba desempenhar a sua função. Tanto no cuidar como no primeiro momento, eu sempre falo, né, a gente começa o atendimento do paciente, do nosso cliente, já na porta de entrada do serviço, né? Não adianta ele chegar num consultório maravilhoso de um médico, quando a recepção foi ruim, quando a enfermagem foi ruim, né, quando a limpeza foi ruim. É um conjunto de pessoas que fazem um atendimento bom para a pessoa que a gente atende no dia a dia. Agora, emendando com isso, você acha que assim é importante os valores, né? Os valores de vida? Você acha que o que a pessoa tem, assim, que ela traz de casa, os princípios, traz de berço, eles influenciam nesse momento, onde tem que ter engajamento, onde tem que trabalhar em equipe e onde tem que fazer com que o propósito realmente vá à frente? Com certeza, né, Miriam? As palavrinhas mágicas, né? Quando a gente é criança, então quando tem filho pequeno a gente fala, né, para ele, olha a palavrinha mágica. Então, desde as palavrinhas mágicas, até como a gente falou agora da empatia, do você ter a disposição de servir ao outro, né? Isso se forma na casa, né? Eu acho que é cada tijolinho que forma a personalidade da pessoa que vai fazer que você seja um profissional lá na frente. Não adianta, no dia a dia, você estar lá com o diploma na mão quando você não tem uma base sólida. A gente sentiu muito isso nesse momento de pandemia, porque apesar, como eu falei, o profissional de saúde, independente do município, estava lá na linha de frente, estava colocando em risco sua própria vida, por conta no início não existia nem a vacina, né? Só os EPIs, mas muitas pessoas entraram em pânico, né? Nós tivemos pessoas que, apesar de tantos anos de profissão, entraram em pânico, tiveram que ser afastadas não pelo Covid, mas mesmo pela parte psicológica, pela pressão psicológica que sofreram. Inclusive, nós tivemos grupos formados, né, no nosso serviço de psiquiatria, né, dos CAPs, para acolher esses nossos funcionários, por conta de que o peso foi muito grande, que apesar de toda a experiência de vida que ele tenha na questão de saúde, ele não teve estrutura suficiente para aguentar esse risco mesmo, né? E também tem uma coisa, né? Depende da família também, né? Do suporte que a família dá quando chega em casa, porque a situação é uma situação de sensibilidade e tudo mais, né? Então, acho que também depende muito disso. E tem uma outra coisa, né, que eu queria falar com você sobre referência, mas vamos tomar uma aguinha e a gente volta em um segundinho? Tá bom, vamos lá. Então, até já a gente já volta. Estamos apresentando Trajetória com Propósito. Também em podcast no Spotify e Google Podcast. Já estamos de volta. Então, Isilda, continuando, né, o que a gente estava falando, a família é muito importante para o suporte, mas tem pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma formação legal, de ter os valores ali muito próximos para pegar como exemplo. Você acredita que também faltam referências mundiais, assim, pessoas onde as crianças, né, os adolescentes podem se inspirar? Sim. É muito importante, né, Miriam? A família é tudo, né? Eu acho assim, se não fosse a família a dar apoio, por exemplo, a minha, eu sempre tive muitas pessoas me ajudando, meus pais, meus sogros, meu marido, que sempre compreendeu as loucuras de trabalhar na saúde, né? Que não tem horário, tem fim de semana, já trabalhei muito com plantão, mas também pessoas que passem exemplos, independente da profissão. As crianças têm que, desde o início, você também como mãe, como pai, mostrar os exemplos positivos do mundo, né? Hoje a gente tem exemplos positivos, muitos, mas também temos muitos exemplos negativos que estão por aí. E o encantamento, né, das pessoas pelo lado mais fácil da vida
vai influenciar também essa criança e chegar uma adolescente e na vida adulta, né? Eu sempre falo que hoje as redes sociais são muito boas, eu acho lindo, né? Você tem a vida, você tem o mundo na sua mão, né? Quando para a gente, não, né? Nossa infância e adolescência, você para viajar era num livro, raramente você conseguia viajar, e olha a lá, Barça, né? Né? Quando a gente não ia na biblioteca, né? Pesquisar a Barça. Então, Exato. hoje não, você está com tudo na mão. Mas, ao mesmo tempo, existe uma vida que é maravilhosa, né? Não existe a vida real. Tudo é lindo, maravilhoso. E na vida nem tudo é lindo, maravilhoso, né? Não é tudo que é foto e viagem, que a vida da gente não é só isso. E isso também influencia muito hoje as crianças. Então, sempre o querer tudo, a frustração faz parte da construção da personalidade da pessoa, a frustração. Eu acho risco hoje, arriscado, essa vida perfeita do Facebook, de outras plataformas, em que a criança e adolescente não enfrenta um não de uma forma que a gente, às vezes, precisa falar não para os filhos, né? Faz parte da educação. Determinar limites, né? Sim, e eu acho que isso também corre risco de você criar uma pessoa em que no futuro, como adulto, seja até incapaz de enfrentar problemas, seja no dia a dia, na família ou no trabalho mesmo. Até porque não conhece a sua fragilidade mediante uma situação difícil, né? Sim. Por exemplo, o que nós estamos passando, né? Uma situação de pandemia, sim, mas que pode ser em uma outra situação onde a pessoa nunca tenha experimentado, né? sim. Eu acho que é super importante esse nosso bate-papo, porque de uma forma ou de outra, e essa é a intenção desse espaço, para que as pessoas assim reflitam e conheçam, né, várias pessoas que têm outras experiências. A gente fala um pouco de desafio, a gente sempre fala de valores aqui e do propósito. Então, uma das intenções, um dos objetivos desse espaço é a gente poder chegar em alguém que às vezes não se expõe, né, mas consegue captar uma mensagem que vem desses nossos convidados como você, né? Então, isso é muito bacana. Então, nós já falamos do setor público, nós já falamos dos propósitos. Eu queria falar algumas palavras e ver o que você, assim, como se fosse assim, um bate-bola, né? Quando eu falo de autoconhecimento, você acha que é importante para o propósito? Ah, sim. Eu acho que a gente não... Eu não sei se eu me conheço totalmente ainda, né? Eu acho que é um desafio você olhar e falar, nossa, será que eu sou isso aqui? Mas você tem que se conhecer pelo menos um pouco para saber onde você quer chegar, né? Qual é a sua meta, qual é até quanto você, eu acho que você aguenta ou resiste para buscar o que você quer. Eu acho que isso é importantíssimo, você ter esse conhecimento de você, né? Integridade. É tudo, né, Miriam? Eu acho que você tem que ter integridade nessa nossa vida, né? Pública e privada também. É tudo, né? É você sempre lembrar, meu pai sempre falava que você só tem seu nome. A única coisa que eu te deixo é meu nome para você. Zele pelo meu nome que eu estou te dando. Eu acho que é isso, para mim a integridade é isso. É você sempre saber a linha correta, o momento certo, as ações corretas, porque a vida nos dá muitas linhas tortuosas e mais fáceis, mas eu acho que é muito mais gratificante você ficar no local correto, na linha correta e seguir em frente. Dormir com a cabeça no travesseiro, tranquilíssima, né? Você pode até acordar de vez em quando pensando em problemas do serviço, mas outra coisa não, né? Que boa, né? Resignação. Você também tem que ter resignação. Aceitar as dificuldades, aceitar a sua limitação para resolver as situações e saber que você tem um limite também para chegar. E tem coisas que, por mais que você
queira, não depende de você para você conseguir. Eu sofria muito, viu, Miriam? Quando a gente é mais jovem, né? Eu, pelo menos, sofria muito, porque... Aquela sensação de culpa do que não consegue fazer, né? Exatamente. Eu falava, viu como eu sei? Eu também senti muito isso. Aí, com o tempo, a gente amadurece e fala, bom, eu tentei o máximo que eu pude. Se eu não conseguir, é porque realmente não tinha interesse que isso acontecesse, né? Da forma que eu acho que deveria acontecer. Legal. Resiliência. Também. Sair daquela situação difícil, respirar fundo, começar de novo. No dia seguinte, a outra coisa que minha mãe fala também, e assim, o sol nasce no dia seguinte, né? Vamos tentar ver novamente o sol e pensar. E ela sempre fala para mim, uma noite bem dormida, às vezes o que você hoje achou que é uma derrota, amanhã acontece alguma coisa, uma virada e acaba acontecendo a sua vitória. Então, assim, a resiliência é sempre levantar a cabeça, vamos para frente, né? Aperfeiçoamento constante nos estudos, você acha que também é importante para estar aí atualizado? Miriam, eu sempre falo isso, né? E falo para os meus funcionários e para os meus colegas de trabalho, para as pessoas que vêm falar para mim, será que eu volto a estudar? Será que... Acho que a gente nunca aprendeu tudo na vida. E na área de saúde, você nunca aprendeu nada na vida, né? E a saúde, você, cada momento, tem uma descoberta nova, situações e medicamentos novos, diagnósticos novos. Hoje mesmo, eu estava vendo um produto novo para tratamento de uma ferida. Falei, que legal, né? Isso aqui antes era de um jeito, hoje já de outro. E nós, né, no SUS, a gente também sempre está se renovando, porque o SUS é uma construção permanente. E ontem o que era certo de um atendimento, hoje já mudou. Portarias mudam toda hora e formas de trabalhar mudam toda hora. Então, assim, sempre buscar aperfeiçoamento, informações novas, porque isso vai construindo cada vez mais você como profissional, né? Pois, Hilda, olha, tá tão gostoso esse nosso bate-papo, mas a gente já está no finzinho. Que pena! E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, para as pessoas aí que estão nos assistindo. Miriam, você sabe, né? Eu fiz 30 e poucos anos de serviço público e tenho mais de 30 anos de formada. E eu falo assim, você sempre tem que ter um foco na vida. Você sempre tem que buscar a melhor forma de você alcançar seus objetivos. Vai ser fácil? Não. Você sempre vai ter sacrifício, você sempre vai ter que estar... Nós mulheres, principalmente, né? E hoje eu sinto um pouco menos, mas já senti muito na minha trajetória. Você tem que se provar e provar para os outros todo dia, né? Eu vejo assim que a vida para a mulher, ela sempre tem que se impor da melhor forma, impor na forma positiva, como profissional, como competência, mas também buscar que não é porque eu sou mulher que eu não tenho capacidade de fazer isso. Então, é isso que eu sempre deixo claro para as mulheres. As novas mulheres, elas enfrentam situações que nós, lá atrás, com certeza, eram bem mais difíceis para a gente enfrentar, né? Eu acho que elas estão certas, tem que lutar mesmo, a gente tem que ter igualdade, mas o que eu vejo principalmente é que o foco é sempre essencial para você chegar em algum lugar, né? Você sabe, se você não tiver a noção do que você quer da sua vida, vai ser difícil você conseguir alguma coisa. Então é isso que eu passo para as pessoas, que sempre tenham isso em mente, né? Faça o melhor possível do que você se propôs a fazer e busque sempre o melhor para você como profissional e como pessoa. Hilda, está acabando aqui. Muito obrigada pela sua contribuição. Tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar aí com a sua história, com a sua dedicação. E parabéns aí por toda a sua trajetória, tá bem? Muito obrigada mesmo por participar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite e também, assim, conhecendo você
Esse ano nos conhecemos, já conhecia você como uma pessoa, né, de Sorocaba e tal, mas assim, trabalhando com você também, só tenho que te agradecer, que você só está ajudando todos nós, contribuindo, uma super amiga, então muito obrigada mesmo, tá bom? Muito obrigada, nós é que ficamos aqui super felizes e agradecemos muito. Obrigada. Ok. Eu quero também aproveitar e agradecer a contribuição da equipe da RMS News, do espaço Professor Cris de Canto. E lembrem-se, todas as quartas-feiras, às 21 horas, ao vivo, estaremos aqui no portal rmsnews.com.br e nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Se você gostou, curta e compartilhe. Até a próxima. Tchau, tchau. O portal rmsnews.com.br apresentou Trajetória com Propósito, talk show com Miriam Zaccarelli na internet. Disponível nas redes sociais, YouTube e Facebook, do portal rmsnews.com.br. Também em podcast no Spotify e Google Podcast. Trajetória com Propósito.